Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Com o Banrisul Digital, você gerencia sua conta de onde estiver. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo desta segunda-feira, ao vivo, dia 25 de maio. Estamos já chegando ao final do mês de maio, última semana do mês de maio, dia 25 de maio, segunda-feira, começando o Virando o Jogo, ao vivo pela RDC TV, canais 24 ou 524, na Claro Net TV para o estado do Rio Grande do Sul. E para o Rio Grande do Sul e para o mundo todo, através das nossas plataformas digitais. Vamos de imediato apresentar os nossos participantes do programa de hoje, do Virando o Jogo. Eu vou pela ordem aqui, né, que eu estou na minha tela, não sei se é a ordem da televisão, é a ordem da televisão, estou conferindo aqui também. Antônio Bavaresco, Diogo Rossi, Tudo bom, Rogério? Tiago Rocha e Bruno Flores, os nossos colegas que participam hoje aqui do nosso debate. E estamos recebendo, vocês já estão aí também com a imagem do meu querido amigo Jorge Aita, que é o proprietário do restaurante Churrascaria Santo Antônio, que neste dia de hoje, 25 de maio de 2020, está completando o Santo Antônio 85 anos de existência. Olha, não é fácil para um restaurante, são poucos os restaurantes, aqui no Brasil especialmente, né, que têm essa idade, que são longevos como o Santo Antônio. Na Europa até a gente encontra alguns restaurantes históricos, mas aqui no Brasil é muito difícil. Então, eu quero já, de imediato, na abertura do programa, fazer essa saudação. O Jorge Aita é a terceira geração, os filhos do Jorge também já estão sendo preparados, da quarta geração, né, para comandar o Santo Antônio. Um restaurante absolutamente tradicional de Porto Alegre, e algo que eu fiquei sabendo há pouco tempo, 85 anos, o restaurante Santo Antônio é a mais antiga churrascaria do Brasil. Jorge Aita, parabéns, cumprimentos aí pelos 85 anos do Santo Antônio. Muito boa noite, pessoal da mesa toda, Rogério. Muito obrigado pelo carinho com a nossa casa. Acredito que a nossa casa seja um patrimônio de Porto Alegre, por toda essa existência, por toda essa trajetória, que meus avós, que fundaram a casa junto com meu pai lá e os meus tios, foram pessoas que trilharam um caminho, né? Olha quanta coisa que passou, a gente está vivendo aí hoje uma pandemia, todo um problema mundial, e esses caras aí que começaram lá também passaram por coisas. Santo Antônio foi fundado em 1935, logo em seguida, em 1948, teve uma Segunda Guerra Mundial. Nossa família é italiana, eu sou um cidadão italiano também hoje. Então, tivemos problemas com guerra, né? Tivemos problemas de restrições. Enfrentamos tantos governos aí, não vamos entrar em política, mas tantos governos com modalidades diferentes cada um. Getúlio Vargas enfim, veio o congelamento de preços, veio o congelamento de poupança. Todas essas coisas a gente passou, né? Hoje estamos passando aí uma pandemia que o que os outros problemas passaram, a gente tinha movimento na casa, a gente tinha a casa aberta, a casa funcionando. Hoje estamos fechados. Como viver com isso? Como lidar com isso, né? Mas estamos lidando bem. A gente tem uma teleentrega, a gente tem uma clientela cativa que nos prestigia, mas a dificuldade toda é inerente ao mundo todo, a nossa Porto Alegre, ao nosso Rio Grande do Sul. Então, estamos não sabendo para que lado se mexer, porque não tem ainda uma regra clara para essas coisas. Mas hoje, no dia que a gente teve, do dia do aniversário de 85 anos, que é uma data para nós histórica, meus filhos que estão lá na Espanha, a minha irmã que está no confinamento na praia, que é a minha sócia lá no restaurante, minha esposa, a gente se mobilizou com cuidado com o outro para fazer um agradecimento a Porto Alegre.
Então, o que a gente fez? A gente fez um grande carreteiro lá no restaurante, estamos trabalhando já há 3 dias nisso e distribuiu em Porto Alegre. Foi emocionante hoje, Rogério e pessoal, como a gente foi recebido. Eu fui carregar as marmitas que a gente fez. É bacana. Qual é o nosso receio? Vamos motivar isso, vamos falar na rede social que a gente está fazendo um agradecimento a Porto Alegre nesse momento, em vez de fazer uma festa no Santo Antônio, retribuir para as pessoas que estão precisando. Se a gente colocar, sabe como é que está polarizado isso aí no nosso país, na nossa rede social? Vamos entender que a gente está fazendo um agradecimento a Porto Alegre, vamos entender como uma publicidade para o Santo Antônio, uma publicidade para a nossa casa, para encher. Como é que a gente vai dizer que abriu o restaurante hoje, Rogério? Publicitar isso que está abrindo o restaurante, se a gente não sabe o que vai acontecer, se é bom abrir o restaurante agora ou se não é bom abrir o restaurante. A gente tem um monte de funcionário lá precisando de os comissionados de faturamento. Temos medo de encher a casa com todos os distanciamentos, com todos os protocolos que a gente está fazendo. A gente não sabe ainda para que lado se mexer. A gente é resiliente, a gente a gente passou por dificuldades, mas como essa a gente não sabe. Colocamos em risco os nossos funcionários de saúde, os nossos clientes, ou colocamos em risco a saúde financeira, não sabe o que vai acontecer. Sabemos de casos aí que o Facebook, Instagram, estão dando de rele em quem abre, estão dando de rele em quem não abre. Como fazer? Te pergunto, Rogério. Eu entendo que se deva seguir aí as orientações, mesmo que algumas orientações sejam dissonantes ou discordantes em relação a governo federal e governos estadual e municipal, falando especificamente no caso aqui Rio Grande do Sul e Porto Alegre, mas se existe hoje um decreto que permite a abertura com essas restrições todas que tu fizesse referência, Jorge, eu entendo que o negócio deva ser tocado e com aqueles funcionários teus, né, que queiram também trabalhar. Hoje a gente vê essa necessidade. As pessoas que dependem, né, para o seu sustento da sua família, que não tem uma remuneração ao final do mês garantida, essas pessoas querem laborear, essas pessoas querem trabalhar. Então, ontem, por exemplo, o Santo Antônio, a tua casa, está funcionando dentro, né, dessas medidas todas de segurança, de saúde, está funcionando. Ontem eu estive aí, eu e mais 3 pessoas, minha mulher, minha sobrinha e um dos filhos dela, e nós tínhamos aí uma tranquilidade absoluta, porque tu estavas dentro daquelas normas que são previstas no decreto municipal. Se essas normas são cientificamente comprovadas, isso me parece que é o grande questionamento que se faz hoje, porque não tivemos pela frente uma situação como essa que a gente está enfrentando, pelo menos tão, né, publicamente divulgada, publicamente tão debatida como é o caso agora. Mas, de qualquer maneira, eu entendo que tu estás de acordo com aquilo que as autoridades do município e do estado estão liberando, estão permitindo, e com todas as regras, com as normas que foram estipuladas. Então, me parece que isso aí não é muito claro, e os teus funcionários, aqueles que querem ou mais do que queiram, precisam trabalhar, vão trabalhar. Mas eu queria te perguntar uma outra questão. Essa data histórica, ela começa num evento que comemorava também a história do Rio Grande do Sul, comemorava o centenário da Revolução Farroupilha, não é? E foi a partir daí que veio a ser a churrascaria, porque foi uma grande churrascada no Parque da Redenção, foi isso? Olha só, em que pese minha família, meu avô, o Antônio, e minha avó Concheta, ela teve 4 filhos homens. O Caetano, meu pai, o Orlando, o João e o Humberto. Era uma família de homens, praticamente. Mas
quem era a cabeça do negócio ali, como restaurante, era a minha avó, a avó Congela. Ela abriu lá em 1934, ali na volta, e em 35 se passaram para esse ponto que a gente tem até hoje, ali na Doutor Timóteo. E o governador, então, na época, Flores da Cunha, convidou meu avô, que tinha outras atividades ainda, a fazer um churrasco na Semana Farroupilha. E o vô foi lá. Eu não fico imaginando hoje como é que era fazer. A gente tem uma empresa de eventos também, a Jorge Eta Gastronomia, que tem todas umas dificuldades para fazer um evento, tem toda a logística, tem toda uma estrutura. Não é fácil tu fazer um churrasco fora da tua base. E o vô foi. Fico imaginando como é que conseguiu. E dali mudaram o cardápio do restaurante, que era uma cozinha completamente italiana, era galinhada, era massa, era essas coisas todas, e fizeram churrasco. Então, dali saiu a primeira churrascaria do Brasil, do que eu muito me orgulho. A gente vem trilhando esses caminhos aí, aprendi muito com meus tios que cuidavam da sala, eram 2 que cuidavam da sala, 2 que cuidavam da cozinha, e dos meus primos, toda essa geração toda, os meus sobrinhos que foram trabalhando lá, e dali surgiu a primeira churrascaria. O Santo Antônio hoje tem um churrasco ainda, se mantém como churrascaria, mas o prato preferido do Santo Antônio é o filé. Cada 10 mil que se vende, 5 mil é filé que foi vendido. Mas tem o churrasco tradicional lá, não tiro aqueles espetos lá de jeito nenhum, porque não posso manter uma tradição tirar uma tradição que tem. Mas tu mesmo fosse lá ontem comer o filé. O filé é a tradição do Santo Antônio. Como é que mantém uma tradição? Como é que a gente consegue tocar isso para frente? Eu sou terceira geração, meu avô, minha avó, meus pais, eu estou tocando lá, o meu outro primo, que é filho do meu tio lá, que é o Joaquim, ele também está no ramo com essa mesma atividade, então ainda tem no sangue da família isso. Meus 2 filhos, não induzi eles a nada, mas como meu pai me ensinou, para tu ter algum rendimento tem que trabalhar. Eles estudaram, um está fazendo faculdade de gastronomia agora, o mais novo, o outro mais velho se formou em administração, mas desde cedo, para eles terem o dinheirinho deles para as festas, aqui tem um trabalho, vamos trabalhar para ter a sua renda também. Passaram em vários estágios lá no restaurante, gostaram da coisa. O meu mais velho, ele é gerente de um restaurante em Barcelona, que está fechado, obviamente, está ganhando lá o seu sustento pelo governo agora, porque está em quarentena. O mais novo foi fazer um estágio em Barcelona, num restaurante, na França, perdão, num restaurante no Vale dos Vinhedos, que ia começar 1º de abril, está parado. Espero que essa gente volte com vontade de trabalhar. Ou se ficarem lá, eu quero a felicidade deles. Estamos aí com saúde, com 60 anos, acho que vou chegar lá no 100, falta só 15 anos do restaurante. Então, mas a continuidade da empresa depende de gostar, não pode ser obrigação. Um restaurante, tu sabe que tem todas umas dificuldades, né? Como é que funciona um restaurante? O cara sai para comer, desde criança, quando está com fome, está irritado. Tu vai comer, tu tem que agradar o cliente, transformar essa experiência dele numa coisa muito bacana. E quando o cara está com fome, tem que agradar ele mais ainda. Se o cara se irritou lá no estacionamento, se incomodou com segurança, se incomodou ali na frente, já brigou lá no carro com a sua patroa, ou vice-versa, tu já chega com um cara com fome e já incomodado. E tu tem 15 minutos para entregar o prato dele. Emitir à la carte lá. Então, isso tem as dificuldades que a gente sabe da nossa profissão. Tu tem que transformar essa chegada dele lá numa experiência agradável. Tu tem todo tu não pode dizer como era uma empresa de carros aí. Teu carro ia ficar pronto hoje, vai ficar pronto só daqui a 2 dias. Não, eu tenho 15 minutos para entregar o produto para o cliente e deixar ele feliz. E tu tem que saber como chegar em cada um. Como é que eu vou transmitir isso para meus filhos? Que é uma geração nova, que ele não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo. São essas dificuldades que tem um restaurante. Então tem que amar muito essa profissão, gostar muito. Mas tem um outro lado também. Então, onde eu te conhecia, Rogério, onde eu conhecia as pessoas, é dentro do meu negócio, tu faz amizades, tu faz um conhecimento, tu tem um carinho, tu conhece as pessoas, tem um relacionamento. Então, tudo isso é muito bacana. Então, um restaurante tem 85 anos, tu amar o que tu faz.
que tu gostar o que tu faz, e tu ter a retribuição da clientela que te agrada, que te deixa muito feliz. Então, eu acho que isso é bacana, é importante. Pensa bem, vocês também têm uma profissão aí como jornalista, como imagina no esporte, não tem domingo também, não tem sábado, tu tá lá no furo do negócio da notícia, tu tem que ter uma parceria em casa. E a minha mulher era muito parceira. Então, a Maria Olinda me apoiou, a minha mãe apoiou meu pai. Então, essas coisas são bacanas, isso que traz a gente feliz. E eu vou te ser bem sincero, eu estou emocionado falando com vocês aí agora, como eu nunca tive. Porque hoje é o dia de 85 de um restaurante que a gente já passou por várias coisas, já passou por várias dificuldades, já passou por várias alegrias. Então, estamos hoje com 85 anos. Muito obrigado por ter me procurado para conversar isso aí e botar a público uma coisa que é muito bacana. Então, eu vou levar a público também, né, talvez a minha maior e mais grata recordação que eu tenho de todo esse tempo. Né? Criei os meus filhos praticamente frequentando o Santo Antônio. Né? E a recordação que também me emociona, e tu certamente vai te emocionar muito, essa recordação era do teu pai, seu Caetano Aita, chegar na mesa a hora que o filé era servido e pegar 2 colheres para mostrar a maciez do filé e cortar o filé com as 2 colheres, sem usar faca. Era uma característica maravilhosa, extraordinária, e que isso, na minha memória, permanentemente, eu vejo o seu Caetano na minha frente, pegando, cortando, os meus filhos ficando deslumbrados com isso. Então, é tudo isso que cerca o Santo Antônio. É tudo essa aura da família Aita que cerca o Santo Antônio e que fez esses 85 anos e vai fazer não apenas mais 15 para chegar nos 100, mas mais 85 anos, sei lá quantos. Então, é isso. É essa alma que vocês colocam no Santo Antônio, ô Jorge. Imagina, Rogério, o que foi para mim substituir um cara com tamanho e carisma. Seu Caetano, essas colheres eu nunca usei, entendeu? Eu tentei uma vez lá, e disse, não, parem um pouquinho, isso é dele. Isso aí eu não posso tirar dele. Assim como tu falou dessas 2 colheres cortando filé, muita gente fala. Uma vez chegou uma família importante que eu cresci lá dentro, vendo essa família. Primeira vez que eu estava sozinho tomando conta do Santo Antônio. Chegou esse meu cliente, porque a família é importante para mim, os filhos deles foram meus amigos, ainda são ainda. Chegou, ele disse assim, cadê o Caetano? Não, o Caetano não está. Cadê o Orlando? Não, o Orlando não está. Esperem aí. Primeira vez que eu estava sozinho, assumindo o caixa do Santo Antônio, e não tinha mais ninguém acima de mim lá dentro. Ele foi ao banheiro e voltou. Vamos embora. Digo, doutor Citrim, por que o senhor vai embora? Não tem sabonete no banheiro, isso aí, imagina a cozinha como é que tá, com os homens não estão aí. E foram embora. Então eu tive que enfrentar esse tipo de coisa no Santo Antônio, isso não foi fácil. Não foi fácil. E até hoje essa família é minha amiga, é minha querida. O doutor Citrim ficou meu amigo depois. Ele aprendeu a me reconhecer lá dentro e foi uma pessoa importante no meu aprendizado. Duvido faltar sabonete no Santo Antônio até hoje, entendeu? Então isso é importante. Então tem coisas que são folclore, mas que animam a gente a tocar. Isso é tudo como eu disse, faz parte. Os outros integrantes aqui do programa são meninos ainda, né? Alguns constituindo família. Nem tanto, agora, né, Rogério? E com exceção do Bavaresco, eu acho que até o Bavaresco e o Jorge regulam de idade. Eu sou um pouco mais velho que vocês, mas vocês regulam de idade. E acredito que o Bavaresco está chegando, ainda não chegou lá nos 60. Não tem pressa, 57, não tem pressa, tá bom? Falta muito. Aí eu tô além de vocês. Mas o Bavaresco também tem a experiência, inclusive com as filhas dele, de frequentar o Santo Antônio.
Hein, Bavo? E com meu pai, né? Com meu pai, algumas vezes fui lá. Meu pai que já faleceu há alguns anos, mas era uma coisa. Os meus tios, eu tinha os tios que moravam ali na Demétrio Ribeiro, e eles frequentavam bastante ali. Aliás, na época, Porto Alegre tinha muitos restaurantes que duravam muitos anos, né? E é uma pena que alguns deles, eu fico feliz de saber que o Santo Antônio continua vivo e continua bem, né? Inclusive preocupado com o futuro, com o ser, porque a gente vê aqui mesmo perto, eu moro na Zona Sul, aqui o Bolonha fechou, tem tantos restaurantes que eram tradicionais de Porto Alegre fecharam, e a gente perde um pouquinho dessa coisa afetiva. Claro que a gente está num momento agora, mas é uma coisa que vai passar, né? E eu acho que as coisas sólidas, a gente há pouco tempo a lancheria do Parque lá fechou também. Então, assim, é uma pena. E eu fico feliz, eu quero dar os parabéns para o Jorge, porque não é fácil. E qualquer negócio, seja de que ramo for, né, não é fácil de manter tantos anos. E muito mais ainda manter com a qualidade de a pessoa sempre voltar e saber que vai sentir aquele sabor que ela sei lá, se ela levou 5 anos atrás para voltar de novo, ela chega lá e é a mesma coisa, né? Então isso eu acho que é muito importante. E uma das coisas boas desse boas, não dá para se dizer, mas um dos setores que menos sofreu talvez, né, e que está sendo acarinhado até pela população é o setor de alimentação, né? A população, as pessoas que têm condições financeiras, aquela classe média que ainda consegue se manter, tá contribuindo com a manutenção e com a sobrevivência dessas casas, né? Valesco, obrigado pelas tuas palavras aí. O que tem levado muita gente a levar as crianças lá no restaurante é a recreação. A recreação também foi uma coisa bacana que surgiu quando eu levei o meu filho na Disney, quando ele tinha 5 anos. Todo lugar tinha um lugar para salinha para as crianças. Disse, pai, tu tá perdendo dinheiro, 5 anos. Tu tem que botar uma recreação lá. Aqui todo mundo tem recreação. Então, ele tem 27 anos, tem 22 anos a recreação, uma geração inteira se criou lá dentro do restaurante. A nossa classe tem fechado muitos restaurantes aí também. Não vamos falar em política aqui, não vamos falar em pressão tributária, mas está muito difícil para o nosso ramo. A gente tem feito reuniões dos empresários desse ramo, de classes sindicais, mas não está muito fácil. E a gente está levando, está indo da maneira como dá. E é bacana ver essa renovação, como é que do que a recreação proporcionou. As nossas recreacionistas são as mesmas há muito tempo. E elas comentam comigo lá, ela está vindo com o noivo, está vindo com a filha dela agora, está vindo com o nenê. Tem a renovação da clientela, e, lógico, não é só pela recreação, não é só por causa da televisão que tem lá pendurado, pelo que a gente mantém de controle. Nossa cozinheira hoje, que cuida dos filés do Santo Antônio, está há 35 anos na casa. O nosso time de garçom lá, o que tem mesmo menos anos, tem 15 anos. Então a gente cuida desse pessoal com um carinho, como se fosse da família. E não é só tu pensar só no que tu vai entrar no teu caixa, tem que pensar no todo. Não é só pensar no cliente, tem que pensar na família Santo Antônio, nessas pessoas todas que estão lá dentro. Isso motiva e faz com que eles tenham inspiração. Eu tive agora nessa retomada do restaurante até que segurar os garçons, porque a preocupação deles em entregar o melhor e em brigar para o hotel do que estava saindo modificado num prato ali que não foi. Então, calma, a gente está retomando, nós estamos que nem crianças agora, estamos que nem crianças no primeiro dia de aula. Começou quarta-feira o Santo Antônio e a gente estava nervoso. Como é que vai ser? Como é que vocês vão conseguir atender? A gente tem uma experiência de Expo Inter de 27 anos, que a gente teve 7 restaurantes dentro da Expo Inter, onde tu abre o restaurante na sexta-feira e já começa lotado no sábado. Então, 7 equipes diferentes de restaurante, e a gente estava nervoso hoje, com toda a experiência que se tem,
Estava nervoso na quarta-feira passada. O que vai acontecer? Será que nós vamos saber atender de novo? Nervoso. Eu estava nervoso para deixar o melhor para o restaurante do garçom também. Então, toda uma mudança que a gente não tinha. Mas uma coisa é certa. Como é que é o nome do programa de vocês? Virando o jogo. Virando o jogo. Nós vamos virar esse jogo. Nós vamos dar a volta por cima. Nós vamos ganhar deles de goleada. Nós vamos chegar e vamos enfrentar. É o que nós estamos dizendo lá para os nossos funcionários. Tem usado essa expressão, virando o jogo. Nós vamos virar esse jogo. Com certeza. Jorge Aita, parabéns mais uma vez, cumprimentos. Já vou te liberar porque hoje é dia do aniversário do Santo Antônio, né? Com certeza tem clientela te aguardando lá, não é? E quero te dizer que eu fico muito, mas muito satisfeito de ter um equipamento gastronômico como é o Santo Antônio, para poder os amigos que chegam em Porto Alegre, que vêm de outros locais, levar no Santo Antônio e dizer que aqui a gente tem disparado o melhor filé do Brasil. Tá certo? Um abraço, parabéns. Você me emocionou hoje. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Um beijo a todos vocês aí. Olha aqui, vamos receber vocês, vamos fazer um programa lá dentro do Santo Antônio, para a gente comer um filé bem bom todos juntos. Tá fechado. Tá fechada essa. Valeu. Um abraço. Parabéns, Jorge. Obrigado. Beijo para vocês. Jorge Aita, proprietário do restaurante Santo Antônio, 85 anos hoje. Nós vamos à mensagem do Banrisul e a gente volta em seguida. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Nossa parceria faz a diferença, Banrisul e você. Né? Sempre lembrando aí que com o Banrisul Digital você pode gerenciar a sua conta de onde você estiver. Banrisul Digital. Bom, vamos tocar o futebol aí. Diogo Rossi, o que nós temos da dupla Grenal aí? Me falasse do Thiago Galhardo e quem mais? O Thiago Galhardo renovou o contrato hoje e o Diego Souza voltou a treinar hoje. Então, fica a teu critério aí o que tu quiser fazer primeiro, Thiago ou Diego Souza. Vamos com o Thiago, então. Num momento triste, mundialmente falando, uma pandemia, eu ter essa notícia boa de renovação, uma coisa que me deixa muito feliz, a minha família ficou muito feliz com isso. Espero que em breve os jogos possam voltar e eu possa continuar comprometido, ajudando a equipe da melhor maneira possível, para que os números continuem crescendo cada vez mais, não só dos jogos, mas obviamente de gols e assistência. A estrutura, o recebimento que eu tive aqui de todos, né, diretoria, comissão, jogadores, torcedores, isso tudo facilitou bastante. Eu sempre digo que aonde a gente tem felicidade, independente do trabalho, as coisas fluem normalmente e melhor do que falar é mostrar isso. E isso eu tenho mostrado dentro de campo, me dedicando bastante pela equipe e muito feliz por poder estar dividindo nesse momento a artilharia com um dos maiores artilheiros do Brasil, aí, talvez até da Sul-Americana, que é o Guerreiro. Então, espero que eu possa ajudar ainda mais durante o ano. Não vislumbro assim brigar pela artilharia e sim poder ajudar ao máximo meus companheiros para que a gente possa disputar o máximo de títulos possíveis, né? Que a gente possa brigar nas cabeças na Copa do Brasil, na Libertadores e no próprio Brasileiro. Olha, eu sempre falei isso nas entrevistas, né? O tanto que eu aprendo com eles no dia a dia, até pela experiência que eles têm, não só dentro de campo, mas fora dela. Bom, voltamos nós. Calma, Diogo. Muito bem.
Que tal o Thiago Galhardo, hein? Tem lugar no titular, não? Alguém fala, alguém me responda. Ui, Olha, Rogério. vou entrar nessa, eu então, particularmente- já que ninguém entrou. Olha, Rogério. Cara, eu não vejo a eu acho hora que de o jogador- voltar pro estúdio. Eu não vejo a hora É. de voltar pro estúdio. Calma, Segunda-feira Rogério. que vem, se Deus quiser, no estúdio. Olha só, Vamos lá. Não, eu acho que é um jogador útil. Até uma época, antes dele vir para o Inter, eu até tinha indicado como uma alternativa interessante de grupo para o Grêmio. Mas não sei, essa coisa de titularidade, eu acho que as coisas lá, o Cudê já tem mais ou menos definido os jogadores que ele considera titulares, e o Thiago Galhardo tá brigando, talvez, ali pela companhia do Guerreiro ali naquele lado esquerdo, com o Marcos Guilherme, enfim, com outros jogadores que têm sido escalados ali. Bruno está sem áudio. Bruno, não estamos te ouvindo, Bruno. E eu acho que nem ele está nos ouvindo. Não, eu acho que ele tá ouvindo. Ele que está sem áudio. E o Thiago? Comigo, então, Rogério. Vai comigo então. O Thiago Galhardo é aquele jogador bastante voluntarioso, né? Onde qualquer treinador gosta de ter no elenco, né? Thiago Galhardo, faz na lateral esquerdo, vai lá o Thiago Galhardo e faz. Thiago Galhardo joga de goleiro, o Thiago Galhardo vai lá e faz. Então, um atleta que acaba cativando o treinador, cativando o próprio elenco, pela sua disposição em sempre querer ajudar, sempre querer auxiliar. E ele, particularmente, ele vem tendo um crescimento na sua carreira, né? Ele vai lá e aparece na equipe do Red Bull Brasil, daí tem um destaque um pouco no Coritiba. No Vasco da Gama ele consegue chamar atenção, é artilheiro do Vasco da Gama, auxilia o Vasco a fazer uma boa campanha no campeonato nacional e chega até o Ceará, que é o seu grande momento na sua carreira, né? Artilheiro da equipe cearense, fazendo uma boa campanha dentro do Campeonato Brasileiro, e no Internacional ele vem conseguindo entender esse esquema do Eduardo Cudê, especialmente por ser um jogador que tem essa entrega física, que tem essa entrega dentro do jogo. Ele acaba tendo uma participação muito grande na ideia montada pelo treinador argentino, e eu acho que vale sim a renovação por parte do Internacional. É um jogador voluntarioso, é um jogador que dentro daquela conta de elenco, né, de 1 a 20 jogadores que você possa contar, que você possa fazer algum tipo de rodízio dentro do time, o Thiago Galhardo se encaixa perfeitamente, porque é um jogador muito útil. Eu gosto do Thiago Galhardo. Eu acho que o Thiago Galhardo mostrou desde o princípio que ele deveria ser titular, né? Ele veio como talvez o reforço menos badalado, apesar que o Inter não fez grandes contratações, mas um dos menos badalados. Acho o Thiago Galhardo mais que útil, né? Entendo que foi um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Ceará, o que em tese não deveria ser muita coisa, mas quando você tem um time intermediário e um jogador se destaca perante os outros, né, eu acho que ele deve ser melhor avaliado. O Thiago falou sobre o Vasco, né, que foi onde ele jogou. Ele sai do Vasco para o Ceará não porque ele não servia para o Vasco, mas porque o Vasco não tinha mais como pagar ele, né? Não tinha mais como manter o Thiago Galhardo lá. Então ele foi para o Ceará e eu até imaginei, claro que o Inter é um dos grandes clubes do futebol brasileiro e talvez um dos maiores que tem no futebol brasileiro, mas até imaginei que o Inter ou outro clube grande que quisesse o Thiago Galhardo talvez sofresse um pouquinho mais de resistência para tentá-lo. O Ceará foi muito comedido na hora de tentar segurar. Claro que o Thiago Galhardo quis vir para o Inter, isso pesou muito, mas achei que até que o Inter ia ter mais dificuldade para buscar o Thiago Galhardo quando se envolvesse numa briga com outro clube também. Não pelo tamanho do Inter, mas pela tentativa de competitividade de ter esse que, para mim, é uma das boas aparições do futebol brasileiro dos últimos anos. Bruno. Bom, Rogério, eu concordo com quase tudo que o Diogo falou, especialmente sobre essa condição da negociação. A gente viu, por exemplo, o Ceará fazer um jogo duríssimo quando o Grêmio estava tentando contratar o goleiro Everson
lá da equipe do norte do país, e eu achei que haveria uma dificuldade muito grande quando o Inter estava tentando essa contratação junto ao time do Nordeste. Mas, Rogério, eu acredito também que o Thiago Galhardo seja uma peça muito mais do que útil nesse time do Eduardo Cudê, especialmente porque ele teve bons jogos na Libertadores da América, que foi quando o time do Eduardo Cudê começou a dar as melhores respostas, especialmente o jogo contra a Universidade Católica, é basicamente o melhor jogo do Inter na Libertadores. Depois, é claro, só teve o Clássico Grenal, mas de toda forma o Thiago Galhardo foi muito bem na melhor apresentação que o Inter teve no ano. Então, acho que também por todo esse conjunto de fatores, destas renovações que aconteceram, a do Thiago Galhardo, para mim, é a mais importante. Bom, vamos passar para o lado do Grêmio aí. Esse jogador, sim, me parece que é titular indiscutível aí da equipe do Grêmio. E que foi, pelo menos, eu não tenho notícia de algum outro jogador da dupla Grenal ou do futebol aqui do Rio Grande do Sul que tenha contraído a Covid-19, né? Então, o Diego Souza retornou do Rio de Janeiro depois de fazer o tratamento, ficar em isolamento lá no Rio de Janeiro, e já está aqui em Porto Alegre, já está trabalhando, treinando no Grêmio. Vamos acompanhar aí o Diego Souza. Cara, a saudade era grande de poder estar aqui, tive esse meu problema. Graças a Deus superado e muito feliz de ter retornado aos treinamentos. Conta para todo mundo, Diego, como é que foi a ideia que você teve, junto com o departamento médico do Grêmio, para fazer o exame lá no Rio de Janeiro, e aí sim que você soube da notícia do Covid-19. Então, assim que estava para voltar para Porto Alegre, eu realizei um exame e não tinha sintomas, não tinha, de repente, nem o motivo, mas fiz o exame, comprovou que eu estava com Covid-19 e acabou que eu permaneci por bastantes dias ainda em quarentena no Rio, mas sempre monitorado pelo doutor, sempre em contato, e graças a Deus não tive problema nenhum, nem eu nem minha família, superamos isso e agora vida nova. Como é que foi para você esse início hoje do reingresso aqui no CT? Medição da temperatura, os protocolos médicos, o jogador fica confiante? Assim que cheguei aqui, a estrutura fora do contexto, todo mundo bem preocupado com a nossa saúde. Bom, o que mais se falou quando o Diego Souza chegou para o Grêmio era a questão do condicionamento físico-atlético, especialmente a questão do peso, não é? Como é que ele se reapresenta agora? Será que vai precisar muito tempo ou ele já está razoavelmente em forma? Atleticamente, eu vou puxar a fila, atleticamente, pelo que eu soube, ele se apresentou bem. Né? Ele mesmo disse que não teve problemas aí com o coronavírus, mas também não tem futebol, né? Então ele tem bastante tempo aí para ficar pronto. Ele tem pelo menos 20 dias para ficar em forma. Então tá bem tranquilo aí. Caso qualquer coisa afora da realidade, ele tenha voltado do Rio de Janeiro. Mas a gente olhando as imagens, eu acho que aquelas imagens são de agora, né, Diogo? Aparentemente. De hoje? Normal, tá? Fisicamente olhando, não, em termos de peso, falando, né? Óbvio. E o fato da pessoa ter tido, digamos, ter lá o vírus, ter tido o vírus, não quer dizer que ela vá contrair a doença. No caso dele, até não teve, né? Então, aquele período que se faz é para que o vírus deixe de ficar ativo para que não contamine outras pessoas. Então, agora, ele é um cara, em princípio, imunizado para a doença que também não vai transmitir para outros. Agora é só entrar em forma e esperar quando o calendário vai permitir a volta do futebol, né? Eu me lembro também, Rogério, que no início do ano, com a discussão sobre isso,
sobre o peso do Diego Souza, até que você destacou. O próprio Renato, quando falou numa entrevista que tinha interesse no Diego Souza, que o Grêmio queria negociar esse jogador, ele falou, o Diego tá fininho, ele tá se cuidando, eu falei com ele, e eu me recordo que na apresentação, o Diego Souza também falou sobre isso, depois a gente viu que ele veio em excelente forma. Então, acho que nesse momento também tem bastante tempo para recuperação, mas o Diego Souza, pelo menos no Grêmio, nesse ano, ele tem se mostrado bem preocupado com a parte física e acho que até correspondido assim, no padrão, mesmo que seja um jogador com a idade um pouquinho mais avançada em relação ao normal, não está no ápice da carreira, está um pouquinho depois, mas ainda assim ele, imagino, deve estar bem preocupado com essa situação e parece que 2020 é um ano diferente para ele. Thiago. Esse é o ponto, né? A idade do Diego Souza, né? Qualquer jogador que ultrapassa um pouco mais a idade dos 30 anos, né? Esse retorno do futebol vai ser um retorno com bastante cuidado, né? A gente viu o exemplo aí do Borussia Dortmund, que é uma equipe que tem uma média de idade bem baixa, uma média de idade, se eu não estou equivocado, de 24 anos e 5, mais ou menos, 24 e 5, 24 e 6, e tem muitos jogadores que não participaram da primeira partida em razão desses problemas da parte física, em um processo de retorno gradual. Então, se tratando de Diego Souza, que já é um jogador que já tem uma idade, já tem também problemas da parte física, então acho que o Grêmio vai ter um pouco de cuidado com ele, e se tratando de um atleta que não tem substituto, né? O Diego Souza, o Grêmio não tem substituto no elenco. Ali o Henrique, você pode alternar com o Maicon, o Lucas Silva, você pode fazer alguma troca na meia cancha, o Jean-Pierre tem o Thiago Neves. O Diego Souza, especialmente, ele tem o André, que a gente já sabe que não dá conta do recado, que não tem como mais ser uma alternativa para o Grêmio. Então o Grêmio vai ter bastante zelo e cuidado com o Diego Souza, porque é essa única peça para atuar naquela posição. E é um jogador que eu vejo como muito importante em jogadores que são mais veteranos ou que já rodaram muito, como é o caso do Diego, é o comprometimento. Ele me parece que é um jogador que, até pela relação que tem com o Renato, é um jogador que está absolutamente comprometido, não só com o Renato, mas comprometido com o Grêmio. Aliás, comprometimento é o que tem o Zaffari com vocês. O Zaffari, com todos os dados, o Zaffari nunca parou de funcionar, foi um dos setores em que os decretos, tanto municipais quanto estaduais, permitiam que funcionasse o setor de supermercados, e o Zaffari, né, sempre primou, mesmo antes de acontecer essa pandemia, nós já tínhamos aqui no Zaffari esses cuidados, né, com o álcool, limpando os carrinhos ali onde você vai segurar e empurrar os carrinhos. Então, o Zaffari sempre teve esses cuidados e agora, nesse período, mais ainda. E você sabe que no Zaffari, economizar é comprar bem e no Zaffari você compra muito bem. Vamos à mensagem do Banrisul e a gente volta em seguida para enfocar o assunto aí. A Comebol volta a trabalhar, volta para os seus escritórios e o presidente da Comebol, Alejandro Domingues, deu uma entrevista justamente já projetando não só os trabalhos no geral, mas especificamente a Libertadores. Já voltamos. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Banrisul e você, essa é a parceria. Bom, vamos acompanhar a entrevista do presidente da Comebol, Alejandro Domingues. Hace más de 2 meses atrás, por esta cuestión del coronavirus, tomamos la decisión de parar la Copa Comebol Libertadores y la Comebol Sudamericana. Y también tomamos la decisión de cerrar las oficinas y de cuidar y precautelar de cada una de las vidas, de la salud de la gente que trabaja acá. Pasó el tiempo, fuimos a nuestras casas, fuimos obedientes en recibir y aceptar lo que nuestras autoridades sanitarias nos recomendaban. Jugamos de local, pero seguimos trabajando desde la casa. Ahora estamos de vuelta a la oficina,
con un solo compromiso, hacer que lo antes posible podamos volver a poner la Copa Conmebol Libertadores de América y la Conmebol Sudamericana a jugarse de vuelta. Estamos trabajando fuertemente, en conjunto con todos los países, porque nuestra única obsesión es que la pelota siga rodando, con el orden de prioridades. Primero la salud, después la competición. Y quiero dejarles el mensaje, que nosotros tenemos ese compromiso y se van a disputar ambos campeonatos y se va a terminar. Cuídense, que lo más importante es que cuando volvamos estemos todos juntos. Então essa é a questão. O Sérgio Luiz Rete Moreira, inclusive, está perguntando aqui pelo Facebook se confirma que volta dia 1º de junho. Não, 1º de junho é segunda-feira, não tem como voltar futebol agora, né? Não, no Brasil, zero chance. Não, e especialmente, né, Diogo, agora a gente vai ver como é que vai ficar a relação do Brasil com os países vizinhos nossos, né? Os Estados Unidos já disse que não entra mais brasileiro. A medida era para sexta-feira, foi antecipada agora para quarta-feira. Então, essa resolução que teve o país norte-americano, a gente vai ver como é que vai ter impacto aqui na América do Sul. Como é que vai ser a relação com a Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia. Então, acho que isso também interfere até no próprio prosseguimento da competição no primeiro instante. Tem vários fatores, Sem né? dúvida. Tem vários fatores porque eu acho que vai ser o efeito dominó, né? Campeonatos estaduais, Brasileirão e, por último, a Libertadores da América. O problema é o quanto os clubes, especialmente brasileiros, que estão na metade de uma temporada já, em tese, né? Deveriam estar na metade da temporada, vão aguentar o restante do ano. Acho pouquíssimo provável aí que um brasileiro ganhe a Libertadores e muito menos que tenhamos um campeonato brasileiro decente. Acho que teremos um campeonato brasileiro bem ruim. Eu acho. Olha, se a gente tiver os campeonatos esse ano, é lucro. Acho que, assim, pelo menos no calendário original. Vou me explicar, porque eu com certeza acredito que até o final de julho, mais ou menos, início de agosto, esse quadro vai se alterar bastante para melhor. Nós estamos chegando ao auge, digamos assim, ao ponto mais dramático. Isso tinha sido previsto. Seria entre a metade de maio e a metade de junho. Esses 20 dias, 30 dias vão ser os mais dramáticos em termos de pessoas contaminadas e de mortes. Então, a gente não tem como prever nada. Eu tenho a impressão, talvez, que até o futebol gaúcho, não sei como é que está no Paraná, porque também a situação deles lá está boa, comparando com o resto do Brasil, né? Talvez aqui no Gauchão ou Paranaense sejam os primeiros campeonatos que vão voltar. Talvez até como uma espécie de experiência para ver como é que funciona em nível nacional, né? Tem se falado em laboratório, até exatamente o termo para o que diz o Bavaresco, que é o que eu acredito que vai acontecer também. Imagino que o Campeonato Gaúcho possa ser essa espécie de laboratório. O problema é o tamanho do Brasil, né? E especialmente primeiro esse problema e depois o problema da América do Sul. Porque eu me recordo que há alguns dias a gente discutia aqui no Virando o Jogo sobre como estavam os países vizinhos, e hoje o Brasil é o principal ponto da contaminação do coronavírus e da ação do vírus de forma efetiva no epicentro mundial, que é a América do Sul. Então, até para isso, a Libertadores tem um problema de recomeço, que é essa imagem de o futebol voltar a acontecer, o principal torneio voltar a acontecer no principal continente hoje impactado pelo coronavírus. Então, acho que tem todas essas pontas a serem acertadas. Claro, estaduais devem começar antes por conta da logística, mas eu até vou um pouquinho diferente no palpite em relação ao Bavaresco. Eu acho que o Rio Grande do Sul pode ser o principal laboratório, mas eu acho que o futebol pode voltar antes lá no Rio de Janeiro. Eu tô com o Bruno nessa aí. Acho que o Rio de Janeiro vai fazer o futebol voltar antes por pressão política, né? E
coincidentemente ou não, né? Tô vestindo a camisa do Flamengo hoje, até porque acho que esse é o clube que vai dar o pontapé inicial da volta do futebol. Eles já tiveram uma reunião com o presidente da República, eles já peitaram o município e o governo, então eu acho que o futebol volta pelo Rio de Janeiro. Mas vão jogar contra quem, Diogo? Mas vão jogar contra quem? Eles têm, do interior do Rio. Eles têm um aliado. Eles têm um aliado forte, o Fluminense. Eles têm um aliado forte. Perdão, o Vasco. Eles têm um aliado forte, o Vasco. E o Vasco foi junto na reunião com o... Exatamente. Eles têm um aliado muito forte. Eu acredito muito no poder que o Flamengo tem. Eu brinco às vezes que para mim o Flamengo não é o maior clube do Brasil por causa da questão de títulos, né? E realmente está muito abaixo de outros clubes, e é uma verdade, né? Os números mostram. Mas em poder estrutural e poder político, o Flamengo é o time mais forte do Brasil. Se o Flamengo der o aval que consegue jogar, os outros vão ter que correr atrás, eu não tenho nenhuma dúvida. Qual era a data que a Conmebol tinha previsto para recomeçar o futebol? Para recomeçar a Passou Conmebol, já. lembra? Passou, 25 de maio. Hoje? Hoje. Então, hoje? A Conmebol está retomando hoje, né? Talvez ela tenha colocado dessa maneira, não retomar o futebol como disputa, mas retomar o futebol na sua gestão, que é o que a Conmebol está fazendo hoje. Está voltando para a sua sede administrativa, lá em Luque, né, ao lado de Assunção, ali no Paraguai, e já retomando esse caminho. E como nós vimos aí na manifestação do presidente Alejandro Domingues, ele está conversando com todos os gestores de futebol da América do Sul aqui. Então, me parece que isso também vai funcionar como uma forma de pressão para a retomada do futebol. Sem dúvida. E quanto a essa restrição que o Thiago colocou e que é verdadeira, que em relação à entrada de brasileiros nos Estados Unidos fez a mesma coisa com o Reino Unido, fez a mesma coisa com a China, fez a mesma coisa com a Espanha. É um padrão, e eu não acho que esteja errado, eu não vou entrar no mérito. Eu sou um cara que, graças a Deus, viajo muito para os Estados Unidos, mas eu acho que eles, enfim, mas é uma coisa temporária, assim como vários países daqui vão proibir. Por exemplo, no Paraguai tem até colocaram tipo. O Brasil proibiu. O Brasil proibiu, é verdade. Então, assim, isso é uma até coisa normal e passageira. Até o dia 21 do próximo mês ninguém pode entrar, né? Nós vamos enfrentar essa situação enquanto o número de óbitos e de casos continuar subindo. Isso é uma coisa uma pandemia, ela é uma coisa viva, mas ao mesmo tempo ela tem uma lógica de todas as doenças pandêmicas, se é que se pode falar assim. Ela chega ao auge e depois, ao natural, ela começa a regredir. É normal isso. Vão continuar acontecendo casos, mas quando ela começar a regredir, ela vai regredir no mesmo padrão que ela teve. Claro, vai continuar morrendo pessoas, vai continuar ficando pessoas doentes, mas cada vez menos pessoas. Quando que vai ser o pico? Bom, isso aí eu não sei, nem os médicos, eu acho, sabe? Mas eu tenho a impressão que a gente está se aproximando dele. Quais são os países aqui na América do Sul mais impactados? É Brasil, Peru... Equador. O Equador, né? Brasil, Peru e Equador, né? São os três mais impactados, é isso? Na América do Sul, sim. Colômbia, na América Latina, também. O México também está bem mal. Não, mas Colômbia o México tem não está na Libertadores. Não, eu sei. Não, eu entendi a tua pergunta. Só estou a título de informação. Então, sim. E a Argentina, claro, mas... a Argentina está bem, mas não quer ninguém lá. Uruguai está bem. Então, a Argentina está bem, Uruguai está bem. Então, eu estou estimando que em julho, talvez no início de julho, já comecemos aí com os regionais. Esse mês de junho ainda, me parece que a gente não vai ter. Eu acho que metade de julho já vem Libertadores. Acho que metade de julho já vem Libertadores pela frente. Vou dizer hoje para ganhar na Mega Sena sozinho, tá? A Libertadores vai voltar só em setembro, se voltar. Isso aí.
Isso aí. Pelo seguinte, Rogério, a Argentina anunciou, eu acho que foi até semana passada, a gente estava aqui no programa, não sei se foi o Diogo que falou, não lembro, mas a Argentina anunciou que encerrava a temporada, a apertura lá, que seria o primeiro semestre, e que o futebol só voltaria lá no clausura, quer dizer, já no segundo semestre. Então, eles vão casar o calendário da Conmebol, com certeza, com o futebol argentino. Bom, então vamos até rapidinho. Isso, Rogério, ontem eu estava acompanhando a programação da Rádio Guaíba e o nosso colega Luciano Silveira, que é um especialista em futebol argentino, estava falando sobre isso. A Argentina só fala em volta do futebol a partir de setembro e estão pensando se fazer com portões fechados ou não. Porque se tomarem a decisão de fazer com portões abertos, pode demorar mais. Muito bem. Thiago, para encerrar, rapidinho, 15 segundos. 15 segundos, Rogério. Me chamou a atenção a pesquisa que foi feita pela FENAPAF quanto aos jogadores, né? O retorno. 68% dos jogadores querem o retorno do futebol. Me chamou a atenção essa pesquisa no dia de hoje. Muito bem. Thiago Rocha, Bruno Flores, Diogo Rossi e Antônio Bavaresco, muito obrigado pela participação de vocês. E o convite para o telespectador, para o internauta, que sigam conosco na RDC TV, porque está chegando aí o Cadu Oliveira comandando o Dois Toques. O Virando o Jogo volta amanhã, 8h15 da noite. Até lá, obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Com o Banrisul Digital, você gerencia sua conta de onde estiver.